Meu nome é Regina. Tenho 49 anos, moro sozinha em Osasco. E por muito tempo eu acreditei que família era sagrado. Que sangue era mais forte que qualquer coisa. Que perdoar era sempre o caminho certo. Hoje eu sei que eu estava errada. Tudo começou em 2009, quando meu pai ficou doente pela primeira vez. AVC. Ele tinha 62 anos, ainda trabalhava como representante comercial, mas do dia para a noite perdeu o movimento do lado esquerdo. Minha mãe entrou em pânico. Ligou para mim às 6 da manhã chorando, dizendo que não sabia o que fazer. Eu larguei tudo. Na época eu trabalhava como auxiliar administrativa numa concessionária. Morava num apartamento alugado de um quarto em Carapicuíba e tinha acabado de terminar um relacionamento de 5 anos. Não tinha filhos, não tinha marido, não tinha obrigação maior, como minha irmã dizia. Então eu virei a pessoa disponível. Meu irmão Marcelo morava em Campinas. Casado, 2 filhos pequenos, trabalhava numa multinacional. Ele mandava mensagem todo dia perguntando como estava o pai, mas nunca aparecia. Sempre tinha uma reunião, um compromisso, uma viagem de trabalho. Minha irmã Fernanda morava em São Paulo mesmo, na Vila Mariana. Também casada, 3 filhos, não trabalhava fora. Ela dizia que não podia ajudar, porque as crianças precisavam dela. Mas toda semana tinha foto no Instagram em restaurante novo, shopping, salão de beleza. E eu estava lá todo santo dia. Levava meu pai para fisioterapia 3 vezes por semana. Comprava remédio com meu dinheiro quando o dele acabava antes do fim do mês. Ficava até tarde, ajudando minha mãe a dar banho nele, trocar fralda, fazer comida pastosa porque ele não conseguia engolir direito. Aos poucos, fui percebendo que ninguém perguntava se eu estava cansada, se eu tinha dinheiro, se eu precisava de ajuda. Eu era só a Regina que estava ali. A solteira, a sem compromisso, a que não tinha mais nada para fazer mesmo. Em 2011, meu pai melhorou. Conseguiu andar de novo, voltar a falar com clareza. Foi um milagre, segundo os médicos. Eu achei que finalmente ia poder respirar. Mas aí começou outra fase. Minha irmã Fernanda me ligou numa terça à noite. Voz chorosa, dramática. Rê, eu tô desesperada. O Daniel perdeu o emprego e a gente tá sem dinheiro pro aluguel. Você pode me emprestar 3 mil? Eu juro que devolvo o mês que vem. Eu tinha aquele dinheiro guardado. Era para trocar meu celular que estava quebrado e pagar um curso de Excel que eu queria fazer. Mas ela era minha irmã. Eu confiei. Emprestei. Mês que vem virou 2 meses. 2 viraram 6. Quando eu cobrei, ela mudou de assunto. Disse que eu era egoísta, que família ajuda sem cobrar. Eu não esqueci, mas também não briguei. Eu apenas peguei um caderninho que eu tinha em casa, daqueles de capa preta, tamanho pequeno, e anotei. 28/09/2011. Emprestei 3 mil para Fernanda, aluguel. Prometeu devolver em outubro. Não devolveu. Foi a primeira anotação. 3 meses depois, meu irmão Marcelo me pediu 5 mil emprestados. Disse que era para reformar o carro, que tinha batido, que o seguro não cobriu tudo, que eu era a única pessoa que ele podia contar. Eu emprestei de novo. Dessa vez anotei no mesmo dia. 12/12/2011. Emprestei 5 mil para o Marcelo, carro batido. Prometeu pagar em janeiro, até hoje nada. Janeiro chegou, fevereiro, março. Ele nunca mais tocou no assunto, mas toda vez que a gente se via em almoço de família, ele reclamava que estava apertado, que a vida estava difícil, enquanto postava foto de churrasco em casa, piscina, viagem para a praia com a família. Eu comecei a anotar tudo. Não só dinheiro, tudo mesmo. Do 5/03/2012, Fernanda me pediu para buscar o filho dela na escola porque ela tinha salão. Cancelei consulta médica minha. 22/07/2012. Marcelo me ligou à meia-noite pedindo para eu ir na casa dos pais porque a mãe estava passando mal. Ele não foi. Estava em festa de aniversário. 17/11/2012. Pai precisava de remédio urgente. Clopidogrel. Ninguém tinha dinheiro. Paguei 280. Eu nunca contei para ninguém sobre o caderninho. Guardava ele no fundo da gaveta da minha cômoda, embaixo de um monte de papel velho. Toda vez que acontecia algo que me doía, que me fazia sentir usada e invisível,
Eu abria e anotava. Data, fato, testemunha se tivesse. Valor quando envolvia dinheiro. Era meu segredo, minha válvula de escape. Meu registro de que eu não estava louca, de que aquilo tudo era real. Naquele momento, eu me sentia a pessoa mais útil e a mais esquecida ao mesmo tempo. Como se minha vida só tivesse valor quando eu estava resolvendo o problema dos outros. Se você já se sentiu assim, sendo aquela que segura tudo enquanto os outros só aparecem para pedir, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única. Os anos foram passando, o caderninho foi engordando. Em 2014, minha mãe precisou fazer uma cirurgia de vesícula. Simples, mas precisava de acompanhante 24 horas nos primeiros 3 dias. Eu tirei folga do trabalho. Dormi no hospital em cadeira desconfortável. Levava marmita de casa porque não tinha dinheiro para comer todo dia na lanchonete. Fernanda e Marcelo apareceram uma vez. Ficaram meia hora, tiraram foto com a mãe para mostrar que estavam presentes. Postaram no Facebook e foram embora. 11/06/2014. Fiquei 3 dias internada com a mãe, cirurgia vesícula. Marcelo e Fernanda apareceram 30 minutos no total. Foto para rede social. Em 2016, meu pai teve outro AVC. Menor que o primeiro, mas suficiente para deixar ele mais dependente. Eu, de novo, larguei tudo. Dessa vez, pedi ajuda financeira para os meus irmãos. Precisava contratar uma cuidadora para ficar com ele durante o dia, porque eu não podia largar o emprego de vez. Marcelo disse que não tinha condições, que estava construindo a casa nova. Fernanda disse que já ajudava de outras formas. Não explicou quais. Eu paguei a cuidadora sozinha por 8 meses. R$400 por semana. Tirei do meu salário. Parei de sair. Parei de comprar roupa. Parei de viver. 03/08/2016. Pedi ajuda financeira para os irmãos. Cuidadora do pai, R$1.600 por mês. Marcelo, construindo casa. Fernanda, já ajudo de outras formas. Paguei sozinha 8 meses. R$12.800. Teve uma vez, em 2017, que meu pai passou mal de madrugada. Pressão disparou, ele estava confuso, suando frio. Minha mãe me ligou desesperada às 3 da manhã. Eu peguei um Uber correndo porque não tinha carro. Cheguei lá, ajudei a acalmar ele, liguei para o médico, fiquei até o dia clarear. No dia seguinte, no almoço de domingo, Fernanda contou para todo mundo na mesa como ela tinha ficado preocupada a noite toda, como ela tinha rezado muito. Todo mundo elogiou ela. Minha tia disse: "Que filha maravilhosa, Fernanda, Deus te abençoe." Ninguém perguntou se eu tinha dormido. Ninguém perguntou quem pagou o Uber. Ninguém me viu. Eu senti uma raiva tão grande naquele momento que tive vontade de gritar. Mas não gritei. Fui no banheiro, respirei fundo e quando voltei para casa, abri o caderninho. 15/10/2017. Pai passou mal de madrugada. Eu fui. Fernanda não. No almoço do dia seguinte, ela ganhou crédito na frente da família por se preocupar. Eu era invisível. Era sempre assim. Eu fazia, eles apareciam, eles ficavam com o crédito. Eu ia acumulando dor, ia anotando tudo. Em janeiro de 2024, meu pai morreu. Infarto fulminante. Foi rápido. Ele estava assistindo TV, fechou os olhos e foi. Eu estava lá, como sempre. O velório foi marcado para 2 dias depois. Minha mãe queria uma cerimônia bonita, com flores, com espaço para receber a família e os amigos do meu pai. Marcelo e Fernanda organizaram tudo. Escolheram as flores, o caixão, a roupa que ele ia usar. Pareciam os filhos perfeitos. Todo mundo elogiava como eles estavam segurando as pontas. Só que na hora de pagar, eles olharam para mim. "Rê, a gente está apertado esse mês. Você pode adiantar o velório? A gente te paga depois." Eu senti meu estômago revirar. 15 anos. 15 anos eu escutando "te pago depois." E nunca pagavam. Mas era o velório do meu pai. Eu não podia fazer escândalo. Não ali, não naquela hora. Paguei R$9.000. Tudo no cartão de crédito parcelado em 12 vezes. 22/01/2024. Velório do pai. Marcelo e Fernanda organizaram, mas não pagaram. Eu paguei R$9.000 sozinha. "Te pagamos depois", disseram. No velório mesmo, enquanto o povo passava para se despedir,
Eu ouvi minha irmã Fernanda conversando com a minha tia Sônia. Tia, você não imagina o quanto eu fiz pelo meu pai esses anos. Eu estava sempre presente, sempre preocupada, sempre cuidando. Minha tia abraçou ela chorando. Eu sei, minha filha, você é uma filha abençoada. Eu estava a 3 metros de distância. Escutei tudo. Naquela hora, eu senti algo quebrar dentro de mim. Não era tristeza, era ódio puro. Eu tinha dado 15 anos da minha vida. Tinha pagado remédio, cuidadora, Uber, consulta, velório. Tinha cancelado meus planos, minha vida, meu futuro. E ela estava ali, chorando de mentira, recebendo aplausos por uma dedicação que nunca existiu. Eu saí dali, fui até o carro, abri o porta-malas, peguei o caderninho que eu sempre carregava comigo desde que comecei a anotar e voltei. Eu ia fazer uma coisa que eu nunca pensei que ia ter coragem de fazer. Até hoje eu me pergunto se eu estava cega demais ou se eu só acreditava em família de verdade. E você, no meu lugar, teria aguentado tanto tempo calada? Me conta nos comentários. Esperei até o momento certo. Depois que o padre rezou, depois que algumas pessoas começaram a ir embora, mas antes que a família dispersasse. Eu subi no pequeno palanque onde o padre tinha ficado. Bati palma 2 vezes. Todo mundo parou e olhou para mim. Minha mãe franziu a testa sem entender. Fernanda e Marcelo estavam no fundo do salão conversando com primos. Gente, desculpa interromper. Eu sei que esse não é o momento ideal, mas eu preciso falar uma coisa. Vai ser rápido. Todo mundo ficou em silêncio. Uns 50 parentes, amigos, conhecidos. Eu abri o caderninho. Minhas mãos tremiam. Eu anotei aqui ao longo de 15 anos tudo o que eu fiz pelo meu pai. E por essa família. Porque eu percebi há muito tempo que ninguém ia lembrar, que ninguém ia reconhecer. Então eu resolvi guardar as provas. Fernanda ficou pálida. Marcelo deu um passo para frente, mas parou no meio do caminho. Eu comecei a ler. 28 de setembro de 2011. Emprestei R$3.000 para Fernanda. Ela prometeu devolver, nunca devolveu. 12 de dezembro de 2011. Emprestei 5.000 para o Marcelo. Ele prometeu pagar em janeiro. Até hoje, nada. 11 de junho de 2014. Fiquei 3 dias no hospital com a mãe depois da cirurgia. Marcelo e Fernanda apareceram meia hora, tiraram foto e foram embora. Eu li por 4 minutos inteiros, cada anotação, cada data, cada valor, cada promessa quebrada. A família inteira me olhava. Alguns em choque, outros envergonhados. Minha tia Sônia tinha a boca aberta. Quando eu cheguei na última anotação, a do velório, eu respirei fundo. 22 de janeiro de 2024. Velório do meu pai. Marcelo e Fernanda organizaram, mas quem pagou R$9.000 sozinha fui eu. De novo, eles me disseram, te pagamos depois. Fechei o caderninho. Olhei para os meus irmãos. Fernanda, Marcelo, vocês me devem, somando tudo nesses 15 anos, incluindo dinheiro emprestado e despesas que eu paguei sozinha, R$47.000. Eu tenho tudo anotado, tudo datado. E se vocês não acreditam, tem gente aqui que testemunhou várias dessas situações. Silêncio absoluto. Fernanda começou a chorar, mas não era choro de tristeza, era de raiva e vergonha. Regina, você tá louca? Fazendo isso no velório do nosso pai? Que tipo de pessoa faz isso? Eu olhei para ela sem piscar. O tipo de pessoa que foi usada por 15 anos e nunca recebeu nenhum obrigado. Marcelo tentou me interromper. A gente pode conversar isso em particular. Não, não pode. Porque em particular, vocês sempre tiveram desculpa. Sempre tiveram jeito de me fazer parecer a egoísta. Hoje, na frente de todo mundo, eu quero que vocês assumam. Minha mãe levantou, veio até mim. Regina, chega, seu pai acabou de morrer. Eu sei, mãe. E eu fui a única que cuidou dele de verdade. Então eu tenho o direito de falar. Guardei o caderninho na bolsa. Olhei para todo mundo. Eu não quero o dinheiro de volta. Eu só queria que vocês soubessem a verdade. E que parassem de fingir que são os filhos perfeitos. Desci do palanque, peguei minha bolsa e saí. Nos dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Parentes que eu nem falava há anos me mandaram mensagem. Alguns me chamando de louca. Outros dizendo que eu tinha feito certo, que alguém precisava falar a verdade. Minha tia Sônia me ligou chorando.
pedindo desculpa por nunca ter percebido. Disse que sempre achou que Fernanda era a filha dedicada, mas que agora via tudo diferente. Fernanda me bloqueou de tudo: WhatsApp, Instagram, telefone. Não falou mais comigo. Marcelo me mandou uma mensagem 3 semanas depois. Rê, desculpa, eu sei que eu fui injusto. Não tenho como te pagar agora, mas eu reconheço que você estava certa. Eu nem respondi. Minha mãe demorou 2 meses para falar comigo direito. Quando falou, foi uma conversa difícil. Regina, por que você nunca me contou que estava se sentindo assim? Porque toda vez que eu tentava, você dizia que família não briga por dinheiro, que eu tinha que ser generosa, que eu era a mais forte. Ela ficou em silêncio, depois suspirou. Eu errei, eu deixei você carregar tudo sozinha. E eu fingi que estava tudo bem porque era mais fácil. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi o que ela conseguiu dar. Hoje, quase 2 anos depois, eu não me arrependo. Tem gente que diz que eu estraguei o velório do meu pai, que eu fui cruel, que família não se expõe assim, mas eu acho que família também não usa, não mente, não some na hora difícil e aparece só para foto. Eu não tenho mais contato com Fernanda. Marcelo me manda mensagem de vez em quando, perguntando como eu tô, mas a gente não se vê mais. Minha mãe e eu nos falamos, mas não como antes. Tem uma distância agora. Acho que é impossível voltar, mas eu tô em paz. Porque eu passei 15 anos sendo invisível, carregando o peso de todo mundo, acreditando que um dia alguém ia reconhecer. E ninguém reconheceu. Então eu mesma tive que fazer isso, do meu jeito, com o meu caderninho, na hora que eu escolhi. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que verdade dói. Mas mentira, quando vira rotina, dói muito mais. Eu sei que muita gente vai me julgar pela decisão que eu tomei, mas só quem carrega tudo sozinha e vira invisível sabe o peso disso. Você teria feito o mesmo que eu? Teria tido coragem de expor tudo na frente da família? Me conta nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa.